Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar o segundo dia de maratona e vocês vão entender como a gente irá fazer para vocês terem a base de tudo, tá? O que vocês vão precisar hoje? Hoje vocês vão precisar de uma folha branca ao meio, tá? Uma régua e uma caneta. Primeiro de tudo, quando eu comecei fazendo manual e aí não ficava certo, as medidas ficavam erradas, então eu resolvi fazer para mim, para eu ter como base. As pessoas quando começam a fazer manualmente não tem noção de altura, de tamanho. Não, eu particularmente eu não sabia nada disso. Então eu voltei à era desenho, à era do desenho. E o desenho, não sei se vocês sabem, tudo é calculado matematicamente, tá? Então a forma como eu vou ensinar para vocês como fazer, né, o aplique é uma forma fácil que todo mundo sabe fazer, só que é diferenciada de outras pessoas, porque as outras pessoas, quando começam a fazer o aplique manualmente, pega a massa e faz, né? Eu não. No meu caso, por eu querer ter os tamanhos exatos sem precisar utilizar os moldes, eu resolvi fazer numa forma matemática. Então, praticamente tudo que vocês irão ver no biscuit, nos apliques, nos realistas, nos, vamos dizer assim, nas lembrancinhas, no que quer que seja que você vai fazer, né? Porque o aplique não serve só o aplique de tiara, o aplique de laços, o aplique de lápis ou de caneta ou de que quer que seja, você sempre vai usar o aplique para tudo, tá? Então aqui nós vamos começar assim. Eu vou querer uma boneca de 5 centímetros. Vamos pensar em uma boneca de 5 centímetros, tá? E aí eu vou pegar a minha régua e vou fazer assim, de 0 até o 5, porque eu quero uma boneca de 5 centímetros. Então aqui nós temos 5 centímetros, tá? Eu sei que a gente tem a cabeça da boneca, certo? Então eu vou colocar a cabeça da minha boneca com 2 centímetros. Eu vou fazer uma boneca com 2 centímetros de cabeça, ok? Aqui será a cabecinha da minha bonequinha. Aqui eu tenho 2 centímetros de cabeça, se eu quiser uma cabeça grande, lógico, tá? 2 centímetros de cabeça. O corpo, eu vou querer o corpo da minha bonequinha também com 2 centímetros. Então, eu venho do 0 ao 2. Vai ser aqui, do 0 ao 2, mais 2 centímetros de corpo. Vou fazer assim, que seja assim. Corpo, cabeça. E eu quero as perninhas, que aí eu vou utilizar 1 centímetro, que será aqui, 1 centímetro.
Essa será as perninhas da minha boneca. Caso eu queira fazer perninhas, porque também tem casos e casos que a gente não coloca perninha, principalmente quando é uma bonequinha com 4 centímetros. Bonecas de 4 centímetros, a gente costuma não colocar as perninhas. E aí, Fabrícia, como é que eu monto essa boneca? Calma que a gente vai chegar lá, ok? Fiz a minha base de 5 centímetros. Agora vamos fazer uma boneca de 4 centímetros. Eu vou pegar minha régua do 0 ao 4. Essa será a medida da minha bonequinha de 4 centímetros, ok? Bom, lembrando que a boneca de 4 centímetros, como outras bonequinhas, terá um cabelo. Então, para ficar uma medida exata, né? Aqui eu vou tirar meio centímetro para eu fazer o cabelo. Meio centímetro, cabelo, certo? Daqui para baixo, eu vou utilizar 2 centímetros de cabeça. Deixa eu calcular aqui. Aqui, ó, meio centímetro. Daqui até aqui, 2 centímetros de cabeça, tá? Que aí dá 2,5. E o corpinho mais 1,5 de corpo. Ok? Então, nós temos 2 centímetros de corpo, de corpo não, de cabeça, e 1,5 de corpo. Ó, 2 de cabeça, que eu gosto da cabeça grande, tem gente que gosta da cabeça média. Gente, quem vai fazer as medidas serão vocês, tá? Eu tô dando o que eu fazia através daqui do desenho. E aqui vou fazer um corpo de 1,5, ok? Fabrícia, mas aí como é que eu faço no biscuit? Que aqui tá no desenho plano. Ok, mas o seu aplique não é plano? É, claro que é plano o seu aplique. Todos os apliques são planos, certo? Então, a gente vai pegar a massa, mas antes de eu pegar a massa, para eu não estragar esse meu desenho que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui minha folha, certo? Eu vou cortar essa minha folha aqui base, porque é uma folha base. Eu tenho que ter isso, porque eu vou trabalhar com isso, ok? E eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, e eu vou pegar um plástico, tá? Que eu vou mostrar a mágica. Eu vou pegar uma sacolinha plástica, eu vou colocar esse meu desenho aqui, porque eu já tenho as medidas, então eu vou colocar aqui, tá? E esse meu outro desenho, eu vou colocar ao contrário, aqui, ok? E aí, eu quero fazer uma boneca de 5 centímetros aqui. Então, eu vou pegar a massa pêssego, ok? E vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu vou mostrar uma coisa básica, porque depois a gente vai entrar com as medidas da cabeça para vocês poderem entender. Então, eu vou pegar minha massa,
Vou fazer uma bolinha, tá? Como base. E vou colocar ela aqui. Essa é a cabeça da minha boneca, certo? E a parte de baixo, que é o corpo, que eu vou usar 2 centímetros de corpo, eu vou pegar a minha outra massa. Gente, são 2 centímetros, tá? Vou pegar a minha massa, eu vou pegar a massa preta. E vou fazer bolinha, coxinha, tá? Vai ficar assim. E apertar um pouquinho, porque eu preciso que ela fique aqui dentro. Foi demais, não foi demais? Ok, então eu vou tirar um pouquinho. E é assim que a gente vai fazendo. Quer dizer, que eu fiz quando eu não tinha o molde de aplique e a melhor forma de eu conseguir entender essa lógica de como fazer. E aí chegou aqui, eu não quero assim, eu não quero gordinha. Aqui eu vou dar uma apertadinha, porque quando eu comecei, eu não sabia que eu tinha que ter um palito para colocar aqui. Eu não sabia que tinha também a opção de colocar um arame galvanizado para segurar a cabeça. Então eu apertava aqui, porque na hora de eu encaixar a minha cabecinha aqui, ela ficava, a minha cabeça aqui, e aqui atrás, Fabrícia, mas vai ficar aparecendo. Não, não vai, porque o cabelo vai cobrir, entendeu? Então eu fazia como se fosse um calço, tá vendo? Eu aperto aqui. E aí aqui eu quero fazer movimento na saia. Então, a gente tá aqui, né? Então eu quero fazer movimento na saia. Então eu venho aqui, vou apertar e vou subir essa saia. Aperta, sobe, aperta, sobe, sem sair da minha limitação. Aqui vai sair um pouquinho porque eu fiz o calço, ok. Mas eu não quero que saia da minha limitação de 5 centímetros, tá? Lógico que a massa vai secar e vai diminuir um pouco, mas você tem uma limitação no desenho que você fez. Então se torna mais fácil de você poder fazer, certo? Aí eu venho aqui e faço isso, ó, porque eu quero dar umas puxadinhas. Aí eu venho, dou uma puxadinha aqui no vestidinho da minha bonequinha, do lado de cá. Eu venho e vou ajeitando, entendeu? Aí, isso aqui não adianta, é manual, tá? Cada um vai fazer da maneira que acha melhor para você. Tem gente que faz reto, tem gente que faz com detalhes, tem gente que faz com sainha, estilo sainha. Gente, vocês podem fazer de qualquer jeito, tudo irá dar certo. Por quê? Porque você delimitou o tamanho da sua boneca, ok? Então, aqui, tá do lado de cá. Eu vou fazer como se fosse uma saia, como se fosse, não, é uma saia. E aí, com a minha própria régua, eu comecei, eu não tinha esteca. Então, eu vinha aqui, ó, e fazia isso, ó. 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 E aqui, eu fiz assim, ó. Olha aqui, para dar um movimento na saia. Tá vendo? Tá?
Então, eu botei minha saia aqui, eu fiz a cabeça da minha bonequinha para ficar aqui. Se eu quiser abaixar um pouco mais, eu posso abaixar um pouco mais. E eu boto as perninhas, mesmo procedimento. Pego aqui um pedacinho de massa, vou amassar e vou fazer as minhas perninhas. Ou eu posso fazer juntas, que seriam assim, cola uma com a outra e eu coloco elas assim, tá? Ou eu posso fazer desse lado fofinho, ou eu posso fazer ao contrário, fininha, ou eu posso dar movimento nas minhas pernas. Como assim, Fabrícia? O que é o movimento das pernas? Eu vou pegar aqui a perninha e vou dar o movimento. Vou fazer aqui uma parte da perna de um lado, vou fazer a parte da perna do outro lado, do outro lado, e na hora que eu for colocar, eu vou fazer tipo um movimento, tá? Com que ela fique aqui. Lógico que se eu ultrapassar essa medida que eu tenho aqui, que vai ser de 1 centímetro, a gente lembra que a nossa bonequinha, ela vai encolher, correto? Então, se ela vai encolher, eu vou perder a massa, porque ela vai encolher, porque ela tem que encolher, né? E vai diminuir e vai chegar a 5 centímetros, tá? Ah, não, eu não quero fazer assim, eu quero fazer desse risquinho assim, ok. Então, eu vou pegar, vou separar 2 partes, ok? Vou fazer assim, 2 coxinhas, vou juntar e vou colocar na minha bonequinha. Aqui você já tem uma estrutura de um aplique para bonecas, certo? Então, o que nós teremos? Se você quiser diminuir a cabecinha, você também pode diminuir. Mas aqui eu já tenho a cabeça, o corpinho e as perninhas, certo? Ok. A cabeça, eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês. A cabeça, tudo é calculado. Não adianta. Medidas para serem exatas têm que ser calculadas. Por quê? Vir a ficar feio. Então, na cabecinha, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu vou fazer desse lado aqui, tá? Para mostrar para vocês como eu faço. Na parte da cabeça, onde eu vou colocar os olhos. Porque a gente erra, logo no início, a gente erra muito na hora da colocação dos olhos, porque às vezes a gente não sabe, a gente coloca o olho adesivo, muitas das vezes eu coloquei o olho adesivo de cabeça para baixo, porque eu não sabia a posição correta de colocar os olhos. Muitas das vezes um olho ficava mais para perto da orelha do que no centro do rosto. Então, um outro jeito muito fácil de vocês aprenderem é o quê? Eu pego aqui, eu divido esse rosto, faço uma divisão aqui, faço uma outra divisão aqui, tá? E aí eu vou ver, esse lado aqui tá maior, tá menor do que esse lado aqui, então eu vou fazer novamente, tá? Eu vou fazer novamente. Porque um lado tem que ficar igual ao outro. A gente sabe que todos nós somos diferentes. A gente sabe que
uma mão do nosso corpo e um pé do nosso corpo é maior do que o pé do esquerdo ou do direito. A gente sabe que o nosso olho é um pouco maior do que o olho do lado esquerdo ou do lado direito. A gente sabe que o nosso nariz não é completamente igual ao direito e ao esquerdo. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Lógico, cada um tem o seu nariz, cada um tem o seu tipo de olho, cada um tem o seu tipo de boca. Mas tem um lado que é maior do que o outro, certo? Então, a gente vai fazer uma coisa que seja um pouco mais parecida, referente à boneca, mas que nunca a gente também pode se basear no completamente exato, porque nós não somos exatos, certo? Então, a gente vai pegar aqui novamente, vai delimitar o meio da nossa bonequinha e vai a outra parte. Feito isso, ó, e não ficou exato. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar, 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 ok? Aqui foi o meio. Conforme a gente vai apertando, ela vai abrindo. Aqui eu não vou me importar, porque eu sei que o meio está fora do contexto. Mas ok, a gente vai fazer assim, tá? Vamos tirar esta marcação daqui, ok? E vamos pensar assim, eu fiz o meio errado porque quando eu abri a minha massinha, eu verifiquei que o meu meio estava errado. Então, eu vou marcar novamente. Eu venho aqui e vou marcar. Esse é o meio. E esse aqui. Mais ou menos isso, ok? Mas já ficou mais certo. Então, do lado de cá, onde eu fiz a minha marcação, eu vou botar um olhinho e do lado de cá eu vou botar o outro olhinho. E nessa marcação aqui, eu vou puxar as orelhinhas. Então, eu venho com esse meu pincel, meu pincel 104 da Condor. Olha como é que ele tá imundo, tá? Eu venho aqui nessa marcação bem superficial que tá aqui, eu vou puxar uma orelhinha. Do outro lado, eu venho e vou puxar outra orelhinha, ok? Então, já tenho uma orelhinha, minha boneca já tem a minha orelhinha. Os olhos, eu vi que aqui seria, a marcação seria aqui, exata seria aqui. Ok? Aqui eu vou botar um ponto, onde vai ser o olhinho, e o outro ponto, onde vai ser o olhinho. E a boca? A boca eu tenho um ponto aqui, um outro ponto aqui, que será o sorriso da minha bonequinha. E eu venho com a faquinha, vou delimitar aqui, que será o sorriso da minha bonequinha, e aí eu venho e vou fazer aqui o sorrisinho dela, ok? A boquinha da minha bonequinha. Uma das dúvidas que eu tenho, não é nem dúvida, na verdade, eu não sei fazer a boca corretamente da bonequinha, tá? Então, para mim é uma dificuldade fazer também. Porque eu deveria estar sempre treinando a boca da minha bonequinha. Mas eu não sei fazer. Quem me ensinou a fazer de uma outra maneira, que não foi assim, foi de uma outra maneira mesmo, foi a minha antiga parceira, porque hoje em dia eu não tenho mais parceria nos meus grupos de artesanato. O nome dela é Andressa. Então ela me ensinou de uma maneira para fazer a boca da boneca.
Só que a maneira como ela me ensinou, eu achei muito difícil. Então, hoje em dia, a gente tem várias plataformas que a gente pode olhar, a gente pode entender, a gente pode buscar, não só no YouTube, mas várias outras plataformas que a gente pode ver e se ajustar, né? Então, eu me ajustei desta maneira. Ela me ensinou colocando uma massa aqui no centro da boca, e dessa massa, para fazer o biquinho, ela me ensinou, faz um corte aqui, aqui coloca um pontinho e outro pontinho, e aí aqui seria um biquinho da boca na massa, ficaria assim. Só que quando você tá trabalhando com a massa molhada, né, fica complicado você fazer esse tipo de boca, porque você vai ter que fazer a junção da boca com o rosto. E essa junção com a massa muito molhada pode estragar, entendeu? Ou eu teria que fazer com a peça seca, ou eu faria de uma outra maneira. Então, quando a gente está fazendo, você quer uma coisa mais fácil para agilizar o seu trabalho. Então, eu achei que desta maneira, como eu estou fazendo, não da maneira dela, que ela me ensinou, eu achei que ficou melhor. E aí, aqui eu venho e faço isso. Faço um lábio aqui e faço um outro lábio aqui. Se eu quero deixar como um menino ou uma menina, isso vai depender do tamanho do sorriso, ok? Então, eu tô mostrando aqui, ó. Fiz uma boca bem grande, tá? Mais ou menos grande. E o nariz? O nariz, eu venho e vou abaixar aqui um pouquinho, porque aqui esse lado a gente tem o lado da parte de cima e vou puxar para cima. Gente, eu sempre faço nariz nas minhas bonequinhas. Quando eu comecei a fazer, eu não botava nem nariz, nem boca, nem orelha, eu não botava nada. Aí a mãe da minha irmã mais nova virou e falou assim: ai, põe um narizinho, vai ficar tão engraçadinho, põe a orelhinha. Aí eu resolvi colocar. E realmente eu acho que a bonequinha, porque a maioria dos apliques que a gente vê por aí, eu vou mostrar até para vocês. Eu tenho 2 tipos de apliques. Quando eu comecei, eu não colocava o nariz. Eu só colocava a boca, assim. Eu só colocava esse formato. Quem não consegue fazer a boca, ok, faz desse formato aqui, não tem problema nenhum. E eu não colocava esse narizinho. E aí eu comecei a colocar o narizinho e a orelhinha. E dá um tchan na boneca. Porque nós não somos... Porque muita gente vai falar assim, ah, mas a boneca fofinha não tem nariz. Ok, só que a gente não... A gente, como pessoa, a gente tem... Todos nós temos narizes. Todos nós temos boca. Todos nós temos orelha. Então, quer dizer, cada um faz do jeito que achar melhor. Quer fazer assim? Ok, faz assim porque é um jeito fofinho. Quer fazer assim? Ok, faz assim porque é um jeito mais, vamos dizer, não deixa de ser fofinho, mas também fica uma boquinha mais delicadinha. Quer fazer nariz? Ok, ou põe um pouquinho de massa aqui para fazer o nariz, ou vem aqui e puxa o narizinho para você fazer o seu rostinho, certo? Então, aqui eu já tenho a minha cabecinha. E aí eu vou utilizar, que na minha época não tinha, os olhos resinados. Esses olhos resinados aqui, eu tô usando
é o Caramelo Mangá tamanho P, da Fabi Vasconcelos. Essa cartela aqui eu comprei com a Verônica Aviamentos, eu sempre coloco ela no meu Instagram, tudo que eu faço, a maioria dos meus vídeos, eu coloco ela aqui, eu vou deixar o contato dela aqui para vocês, tá? Ela não vende só óleos resinados, como vende massas também. Então, eu venho aqui e vou colocar um olhinho aqui, porque eu gosto do meu olho da minha bonequinha bem grandinho, tá? Daqui a pouco eu vou mexer de novo no nariz. E vou botar, o outro olhinho aqui. Ah, Fabrício, eu não tenho o olhinho, eu só tenho miçanga preta. Dá para colocar? Dá. Por que que dá para colocar? Porque eu também usei muita miçanguinha preta antes de ter os olhos, não só os resinados, como os olhos adesivos. Então, eu fiz o nariz bem aqui em cima, né? Então, eu vou puxar ele mais para baixo e para cima. Eu vou fazer este movimento. Tá vendo que ele vai ficar só... Eu só quero ele um pouquinho um pouquinho de nada, só para dizer que tem um narizinho aqui. Então, é isso que eu vou fazer da minha bonequinha. Vou apertar aqui, porque a gente sabe que a gente tem que apertar, porque quando a massa seca, ela vai encolhendo, que pode saltar os olhos resinados da cabeça. Então, a gente tem que estar sempre empurrando, empurrando a massa na cabeça. E eu vou mostrar para vocês, olha como é que fica. Tá vendo? Tem que empurrar, gente, porque senão fica aquela cabeça, né, com aqueles olhos muito sobressaltados, porque às vezes tem muita gente que a gente vê o erro, né, das pessoas, que as pessoas colocam muito para fora os olhos e a impressão que dá é que os olhos vão sair da cabecinha, né? Então, o ideal é estar sempre dando uma leve empurradinha para entrar na cabeça.